Uma pergunta da Cátia Bastos, do Rio de Janeiro, minha querida amiga Cátia Bastos. Um abraço, Catita. O que o senhor tem a dizer dessa farra do empréstimo para os aposentados que ganham pouco e os juros estão altos? Eu, de fato, me preocupo muito, porque quando a gente fala em idoso, a gente falava antes, a pergunta foi o Carlos que fez, eu acho. Eu fiz uma audiência pública no Senado essa semana, e vi que a maior violência contra o idoso vem dentro da própria família. Esse é um caso mais grave, né? 80% dos casos de violência contra o idoso acaba sendo da família. E aí, no empréstimo consignado, também tem uma violência. Pressiona o idoso para tirar o empréstimo, ele cede para a família, sei o quê, para um amigo, e ele fica com a conta. E o salário dele despenca lá embaixo. E aí, como é que ele vai comprar o remédio, enfim, como é que vai se manter? Eu tenho uma enorme preocupação com o empréstimo consignado, tanto que apresentei um projeto no Congresso para reduzir o valor que ele possa retirar, para que não possa retirar um valor muito alto, com o receio de que esse dinheiro acaba sendo usado indevidamente, em tese, eu diria, e ele fica sem salário para receber no fim do mês. Então, tem que ter muito cuidado, e tenho apresentado também projetos na linha de reduzir o juros do empréstimo consignado. Quer haver também um estímulo à formalização do trabalho, da economia informal, porque a gente fala na aposentadoria, mas está havendo aumento de carteiras assinadas, está havendo estímulo para que os empresários assinem. Eu diria para você que está vendo. Eu acho que o ministro Lupe está fazendo um belo trabalho. O ministro Lupe é o ministro do Trabalho, para mim, que tem se preocupado muito com esse tema e tem anunciado quase todos os meses o número de empregos formais aumentando. Isso não quer dizer que o desemprego não exista, né? Mas o número de carteira de trabalhos assinada tem aumentado muito nessa época em que o presidente Lula, naturalmente, em sintonia com o Lupe, estão incentivando. Eu acho que tem que haver cada vez mais como é que chama? Propostas de incentivo à formalização. Como tem que haver, na mesma linha que eu queria deixar de falar isso, cada vez mais nós mudarmos a cultura como o idoso é tratado nesse país. O idoso é tratado como uma peça descartável. Isso é um erro histórico. Tem aquela frase que eu já disse no programa, eu repito de novo: pobre daquele país que não olha com carinho para as suas crianças e para os seus idosos. Porque alguns dizem, não, tem que olhar para as crianças, mas quem embala a criança? Quem alimenta a criança? Quem manda a criança para o colégio? Né? Quem sustenta a criança? Quem dá o pão, quem dá o leite? É o pai e a mãe, é o idoso. Né? Então, nós temos que ter essa preocupação de que, a partir do Estatuto do Idoso, e um artigo que não é cumprido ainda, é que tem que ter nos currículos escolares uma pasta que se preocupe em políticas para o idoso. Uma reeducação da nossa juventude, como eu digo, do jardim de infância à universidade, esse tema que trata da questão do idoso. Como é a sua relação com o empresariado? Como é que... Olha, por incrível que pareça, é boa. Eles não veem como aquele que cria problemas. Por incrível que pareça, quanto mais o empresariado me conhece, mais eles me respeitam. E me chamam para debate. Eu, por exemplo, estou convidado agora... Tem muitos projetos sociais. Claro, mas eles sabem que é uma causa justa. E há uma política de respeito, deles comigo e eu com eles. Tanto que a Fiesp está me convidando agora para um debate em São Paulo sobre essa questão da formalização, custo da folha de pagamento. Terei debate aqui no Sul com diversos setores do empresariado sobre a redução de jornada, e a proposta é minha. É Inácio Arruda e Paulo Paim, ou Paulo Paim e Inácio Arruda, quando éramos deputado ainda, redução de jornada sem redução de salário. Mas, pelo outro lado, eu tenho uma série de projetos que reduzem os encargos sobre a folha de pagamento. Por exemplo, a Previdência, que é uma coisa para mim quase que sagrada, na minha ótica social, né, pela função que ela cumpre, para mim, eu retiro toda a contribuição do empregador sobre a folha de pagamento. Toda. Mas transfiro para o faturamento, para o lucro. Porque o conjunto da sociedade vai pagar, aumenta a arrecadação para os cofres da Previdência e todos assumem a sua responsabilidade social e o custo sobre a folha diminui e, com isso, nós geramos mais emprego. Então, eu diria, como tive recentemente falando na Federação, essa semana ainda, como vou falar na Fiesp, a esse convite que me fizeram, vou falar para os empresários de Farroupilha e Caxias que já me convidaram, como vou falar na próxima segunda-feira para o empresariado de Canoas. Eu diria que é uma relação de respeito, e isso é bom, respeito. Eles sabem que eu defendo as minhas coisas com muita convicção, porque acredito, e eles sabem que alguém tem que ter essa preocupação com o social.
faz parte até da estrutura e da democracia do nosso país. Vou te dar um exemplo. O setor exportador foi emenda de minha autoria. O que aconteceu? Havia uma votação no Congresso que quem tinha o apoio de grandes bancas de advogados e o setor mais poderoso da exportação conseguiu, via liminares lá, o chamado crédito prêmio IPI, que ele assegurava lá, digamos, alguns bilhões na relação que teriam a receber. Quem não tinha, que eram os pequenos, principalmente da região sul, e pega calçado, pega moveleiro, pega o setor do vinho, pega máquinas agrícolas, não tinha o direito. Eu fiz a emenda, a pedido dos empresários, porque estava convencido, se os grandes têm direito, os médios e pequenos também têm. E passei a emenda. Na última hora passei, foi para a Câmara também aprovou e vai para a sanção do presidente. Os empresários, mas de que é a emenda? A emenda do Paim, que vai fortalecer todo o setor exportador, principalmente médios e pequenos do país. Paim, estou a 2 minutos do encerramento do programa. Esse tempo é teu para as suas considerações finais. Bom, Sérgio, Carlos e Natália, uma alegria enorme estar no teu programa, o número de correspondências que, mais uma vez, você recebeu e que eu não pude responder, mas que levarei e responderei com o maior carinho a cada um, mostra, primeiro, o prestígio do teu programa. E a satisfação minha de estar aqui com você, falando para todo o Brasil. Eu acho que nós estamos vivendo um bom momento no Brasil, né? Eu fico com aquela frase que é uma frase positiva. Nós somos o último país a entrar na crise e o primeiro a sair. Sentimos que estamos bombando a economia, o mercado de emprego está evoluindo. Eu acho que o presidente Lula, no cenário internacional, está muito bem. Para mim, se eu olhar para fora do Brasil, eu vejo com certeza 3 homens no cenário nacional. Eu vejo Nelson Mandela, eu vejo Barack Obama e vejo Lula. Isso é bom para o nosso país e sinto que essa é uma visão que não é só minha, né? É uma visão que ultrapassa com certeza as barreiras e as fronteiras aqui do nosso país. Acho que o governo Lula fez muito, mas eu entendo que nós temos que fazer muito mais. Eu sou daqueles que acredita na ministra Dilma, que pode ser a primeira mulher a ser eleita presidente da República, mas quero terminar dizendo, o meu governo, o nosso governo, tem uma dívida com os aposentados e pensionistas e nós temos que resolver. E por isso eu tenho tratado tanto dessa questão da Previdência. Quando eu digo aposentados e pensionistas, estou tratando de todos os projetos que eu apresentei no Congresso Nacional e a situação desesperadora do Aeros.